Queria agradecer a presença. A gente tem uma recorrência grande das pessoas que fizeram desde o primeiro e continuam fazendo com a gente. Então, agradecer aí a presença de todo mundo e a fidelidade que continua assistindo, tá? Hoje a gente vai falar sobre insights, né? Tá até no slide da Queiros aí, né? A gente vai discutir um pouquinho como que a gente consegue, através de insights, agregar valor às análises, aos dashes, ao que a gente produz de relatório, não só produz ou o que a gente faz, ou como que a gente consegue tirar valor de dado, né? Basicamente é sobre isso que se trata o webinar, né? Então a gente vai fazer alguns exercícios, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é insights, o que são insights e onde isso agrega valor na hora de analisar o dado. Na verdade, é para isso que existem relatórios de análise de dados, é para a gente conseguir, para o usuário no final, conseguir tirar um valor daquilo, né, e conseguir extrair valor a partir do momento que você conecta uma diversidade de dados e consegue extrair, tirar um insight. Né? Um insight é aquela coisa que a gente via nos desenhos animados do tipo Eureka, descobrir. O que eu descobri do meu dado? Né? A gente vai ver que durante a apresentação vocês vão ter noção clara de que o Click é a ferramenta mais preparada para fazer esse tipo de a descoberta do dado. Por quê? Porque ele tem alguns diferenciais que fazem isso muito natural dentro da ferramenta, tá? Principalmente quando a gente fala em motor associativo, que é algo que já vinha desde o que viu lá de 90 e fumaça, né, até hoje, a gente tem esse diferencial dentro do clique, né, que é o que a Clique sempre comenta, que é de ver a história como um todo, ver a história completa, tá? Então vamos lá. Bem, aqui é um breve resumo, né, da minha pessoa. Trabalho com clique aí há 10 anos, já sou em diversos projetos diferentes, né? Já comentei com quem já viu dos outros webinars, eu sou um consultor certificado de ClickView, ClickSense, System Administrator, né? E hoje eu trabalho como head de clique dentro da Queiros e também trabalho como arquiteto de soluções em alguns projetos, tá? Tenho experiência em diversos projetos de diversos segmentos, desde indústria, a parte financeira de diversos segmentos, além da indústria, também da parte de serviços, né? Então, trabalhei bastante tempo no grupo JBS, no grupo Claro, Samsung, Leroy Merlin como provedor de algumas soluções de arquitetura, tá? Entre outros projetos. Tá? Então, breve, um slide de apresentação da Queiros, basicamente, só para vocês entenderem, tá? A Queiros é uma empresa francesa que tem 20 anos de experiência com data, tá? Então, basicamente, tudo que a Queiros trabalha é baseado em data, né? A parte de Business Intelligence, de BI, ou Smart BI, como a gente se chama hoje aqui dentro da Queiros, é uma das maiores negócios, né? BUs dentro da unidade, né? E nós estamos aí, a França é o país sede, né? E o segundo país com maior número de recursos é o Brasil, né? A gente está falando em torno de 600, 700 consultores aí só no Brasil, ok? E aí a gente tem sede aqui em São Paulo, na WeWork, temos alguns escritórios também em Maringá, Ribeirão Preto e Porto Alegre, também temos um filial, que eu vou atualizar esse slide, um representante também em Santa Catarina, tá? Aqui, além de clique, esse é o tema da nossa apresentação hoje, mas além de clique, a Queiros, como eu falei, ela trabalha com tudo que envolve data, né? Então a gente trabalha com outros parceiros também, além da Click. Então, se você tiver alguma necessidade onde, olha, eu tenho dados no Cloudera, ou tenho dados na AWS, eu tenho dados na Azure, na Microsoft, quer integrar isso com o Click ou com qualquer outra tecnologia de front-end, ou fazer machine learning, inteligência artificial, enfim, tudo que envolve data e inovação é o core, é o que a Queiros nasceu para fazer. Tá? Então, falando um pouquinho da parceria Clique com a Queiros, nós temos aí, hoje a Click é uma plataforma completa, né? Eu queria botar esse slide aqui para a gente comentar um pouco sobre isso, né? Então, o Click, ele sempre foi muito bem avaliado nas questões de data management. Eu fiz falando do Click, do ClickView, do ClickSense, na parte de ETL, de transformação de dados, né? Então, isso sempre foi muito forte dentro do Click. E a Click estou comprando alguns outros produtos, né? Como era o Porium Data, que virou Data Catalyst, como era o Atunit, que agora, aí, por enquanto, ainda é a Tunit for Click, né? From Click, então é um produto dentro da plataforma de Click. Então, hoje, o Click está se posicionando como um vendedor que consegue atender até as demandas mais, como é que eu posso dizer, corporativas de governança. Então, eu preciso fazer um catálogo de dados para estar até de acordo com a Lei de Proteção ao Dado, GPDR, aqui no Brasil, a LGPD aqui no Brasil, aliás. Então, tudo isso envolve catálogo de dados, profile de dados. Isso é o que o Data Catalyst faz.
e complementa aí na jornada de dados uma plataforma que a gente fala que é de end-to-end, né? Complementa muito bem aí o ClickSense, que já tem toda uma camada de preparação de dados, visualização, insight, que é o tema da nossa apresentação de hoje, alerta, report, compartilhamento de informações, tá? Então hoje o Click é uma plataforma end-to-end. Eu já fiz uma apresentação um pouco mais detalhada sobre o Data Catalyst. Se quem quiser manifesta interesse que a gente manda o conteúdo via webinar aí para vocês, tá? Do webinar anterior que eu citei, falei um pouco mais sobre isso. Mas hoje o tema é basicamente insights com ClickSense, ok? Então, aí só explicando um pouquinho da Queiros com a Click, a gente é uma parceria global na França desde 2007, né? Então a gente já vai aí para os seus 12 anos de parceria, né? Nós temos aí vários gates onde foram acontecendo premiações e tudo mais. Hoje a gente tem o maior nível de relacionamento que pode existir com a Click, que é a Elite Solution Provider. No Brasil, nós somos a única empresa autorizada a dar o treinamento oficial da Click, tá? E em 2019, nós ganhamos um prêmio, que eu já vou até passar aqui, o prêmio de 2019, né, referente a 2018, o prêmio de Solution Provider do ano, tá, no evento de Connections da Click. Tá? Só para completar, eu vou voltar um pouquinho mais aqui. Aqui eu já acabei de comentar, né? E só para vocês entenderem o quanto é forte a nossa parceria com a Click, nós temos aí os números de consultores Click da Queiros no mundo, tá? Então nós temos aí no Brasil mais de 100 consultores. Na França, junto com a Suíça, nós temos 128 consultores, que é, como eu falei, o nosso maior escritório, é a sede. E aí, em seguida, a gente tem distribuição aí de vários consultores em vários locais aí do mundo. Os nossos escritórios aí pelo mundo, que são 19, tá? Então, aqui eu já comentei do nosso prêmio. E aí a gente já entra direto no tema de hoje, que são insights mudando negócios, né? Então, um pouquinho antes de começar tudo isso, toda essa discussão e mostrar para vocês, esse webinar vai ser muito hands-on, tá? Então, logo em seguida aqui, eu organizei alguns tópicos para a gente comentar e logo em seguida, em cima de cada tópico, vai ter um hands-on mostrando isso funcionando na prática para vocês verem, tá? Então vamos lá. Bem, falando um pouquinho da evolução do BI, né, de casos de uso do BI, a gente vê que aqui tem uma trilha que eu já mostrei até em um outro webinar meu, tá, com relação a como que funciona, como foi tendo a evolução de relatórios de negócio, vamos falar assim, dentro das empresas, né? Desde lá, até no outro webinar eu mostrei, a gente tinha gráficos lá desde 1910, feitos em papel, obviamente, mas que onde já era feito um reporting tabular, ou seja, os dados já eram tabulados, e já era feita estatísticas de visualização, com gráficos feitos em papel, obviamente, mas isso já era possível ser produzido naquela época, né? Claro que com o advento da tecnologia, tudo isso foi automatizado, o volume ficou muito maior de dados, então isso foi evoluindo com o tempo, mas a prática em si de tabular dado e criar gráficos para visualizar esses dados já existe há centenas de anos aí, né? Praticamente. Então, a gente tem essa evolução que veio até aqui, e aí onde a gente começa a interagir com esses gráficos, né? Fazer filtros básicos e tudo mais, isso é o que muita gente ainda faz até hoje, né? Que é onde o Excel atende muito bem até esse caso de uso aqui, né? A partir daqui, onde eu já tenho um volume de dados maior, eu tenho múltiplos data sources, ou seja, eu tenho muitos dados para cruzar, juntar e trabalhar essas informações. Eu preciso fazer refreshes automáticos dos meus relatórios. Eu preciso interagir de maneira interativa, né, com as visualizações, fazer seleções, ver isso sendo aplicado em todos os gráficos do meu dash, né? Tudo isso aqui o Excel já não atende mais, né? Então, todas essas funcionalidades foram levando a Click, direcionando isso tudo para o ClickSense, que é o produto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Tá? Além do ClickSense, por si só já fazer tudo isso aqui, né, eles foram existindo em 2018 e 2019 tendências novas de BI, né, que foram o alerting, que é basicamente você não tem que acessar um dash para poder saber que ele foi atualizado, você vai ser avisado de que isso aconteceu, tá, seja por e-mail, seja por um push no celular, tá, report, que são automatizar relatórios estáticos, por exemplo, uma força de vendas vindo do ClickSense, e aí a gente já vai ver um pouquinho disso aqui nesse webinar. Preditivo, né? Então, quando a empresa já está madura, já sabe tudo o que acontece dentro dela, ela começa a entender, ela começa a se fazer perguntas do tipo, e se eu mudar
a minha estratégia de negócio, qual vai ser o impacto nas minhas vendas. E se eu mudar o tamanho da embalagem do meu iogurte, qual vai ser o tamanho do impacto nas minhas vendas. Se eu mudar a cor do meu carro que eu produzo, qual vai ser o impacto nas vendas. Começam a existir perguntas que são simulações, que são tentativas de entender o padrão para o futuro. Claro que isso depende de uma análise de dado histórico, mas aqui já começa a evoluir a análise que é o tipo de análise que é feito. Além de análise preditiva, a gente tem georreferência, que também vai ser um tema do webinar de hoje. Data Catalog com o Catalyst não é tema de hoje, mas já foi feito em outros webinars. E a gente vai focar muito nisso aqui, Speed to Insight, né, que é justamente o tema de hoje. É entender quais são as features, quais são as funcionalidades, como que eu consigo tirar valor, insights de dentro de uma aplicação. Tá? Então, muito mais do que mostrar como que o clique funciona, a gente vai estar sempre mostrando como o clique funciona voltado para esse direcionamento, de como que isso facilita eu ter insights dos meus dados, ou seja, eu descobri alguma coisa que vai corrigir uma tomada de decisão ou vai proporcionar uma tomada de decisão para de fato mudar o negócio de uma empresa, ou mudar o negócio, enfim, ou analisar um dado, ou ter um insight em cima de um dado público que vai melhorar a segurança pública, ou em cima de um dado de economia que vai despertar algum padrão que não tinha sido visualizado antes, algum distúrbio, algum outlier, enfim, tá? É isso que se dedica a esse web. Então, dando seguimento, vamos discutir um pouquinho o que é insight, né? Insight é uma palavra em inglês, né? Obviamente, e ela é uma palavra que pode ter várias interpretações, né? Então, eu trouxe alguns conceitos aqui, né? Para tentar entender o que seria um insight. Às vezes a pessoa não tem familiaridade com o idioma e fica, pô, mas o que seria um insight? Se fala tanto em insight, mas qual que é a ideia? Nada mais é do que um substantivo, né, que significa compreensão súbita de algo, né? Como eu dei um exemplo no início do webinar, quando aqueles exemplos que a gente via quando alguém descobriu alguma coisa, acendia uma lâmpada e de imediato ela tinha aquela percepção, aquela exclamação de eureka, né? Descobrir alguma coisa, né? Não necessariamente quando isso acontece você tem a pergunta do que você quer fazer. Isso que é o legal, tá? Então, por exemplo, se você tem um dash, por isso que a gente fala que o clique é a ferramenta perfeita para proporcionar insights, né? Eu não sei a pergunta que eu quero fazer. Quando você geralmente está num ambiente corporativo, está trabalhando, o mais comum e o que vem sendo o que vem sendo há muito tempo feito eu quero um relatório de vendas da minha região X, ou eu quero um relatório de vendas dos meus top 10 produtos. Alguém vai ir na TI fazer uma query nas suas bases de dados para conseguir uma consulta nas suas bases de dados para conseguir trazer isso para você, vai dar esse número e você vai conseguir tomar uma decisão em cima daquilo ali. Mas aquilo limita muito, entendeu? Você passa um escopo para a pessoa vai desenvolver, ou você mesmo vai fazer uma consulta para trazer essa informação, só que você não tem a experiência de ter um insight, você não descobre, você não vasculha o dado. Você faz uma pergunta e tem uma resposta. E por vezes, como você faz a pergunta, muda o relatório que você recebe, e quase todo mundo já deve ter passado por isso, ou você faz a pergunta certa, porém como se constrói a consulta pode influenciar em como esse resultado é apresentado para você. Por exemplo, você pode relacionar a tabela de clientes com a tabela de vendas. O jeito como você relaciona essas duas tabelas pode dar um resultado que não é a história completa. Por quê? Porque existem tipos de relacionamento entre tabelas. Se a pessoa, e você não é obrigado a saber disso, você não é um cara técnico, você pede esse relatório, a pessoa que faz esse relatório para você não se preocupe em saber, mas existem todos os clientes que estão na minha tabela de vendas, existem nessa minha tabela de cliente? Pode ser que sim, pode ser que você tenha um problema de cadastro na sua tabela de cliente, e aí você vai cruzar isso e ele só vai te dar as vendas dos clientes cadastrados, e você não vai ver as vendas dos clientes que tiveram algum problema de cadastro, por exemplo, mas que as vendas existiram. Tá? Então isso é só um pequeno exemplo, que a gente até demonstra aqui mais para frente. Então, por que o clique é a ferramenta que a gente diz que é a ferramenta perfeita para fazer isso? Porque o clique ele te dá a história como um todo. Você vai ver todas as suas vendas e a venda que não tiver cliente vai aparecer para você lá conta assim, mas vai aparecer o valor e você vai saber que tem um problema no seu cadastro. Então, nesse conceito todo que se baseia aqui a apresentação, tá? Bem, como tudo na vida, né? Essa é uma brincadeira só. Inteligência, né? Sempre ganha de tamanho ou de força, né? Então, no fim do dia, o que tem que ser analisado como uma ferramenta que
de análise de dados, que é o que a Click se propõe a fazer, né? No fim do dia, o que importa é ela te trazer valor, né? Ela é responder as perguntas com qualidade, né? Isso a gente tem certeza que o Click sempre foi muito bom em fazer isso, tá? Então vamos lá, falando um pouquinho da parte de diferenciais da ferramenta, isso aqui é só um slide rápido, a gente já vai partir para a demo, tá? A gente vai falar basicamente de duas coisas aqui, tá? Todo a parte de insights, de velocidade de tomada de decisão, de como o clique proporciona isso para o usuário, está baseado em duas coisas. Um é o motor associativo, que é esse cara aqui, que está explicando aqui, mas eu vou mostrar ele na prática, vocês vão entender com clareza o que é. E o motor cognitivo, que é uma inteligência artificial embarcada trabalhando junto com o motor associativo. Então, o motor associativo é uma solução patenteada da Click, que sempre existiu desde o ClickView. Porém, agora, nas últimas versões do ClickSense, ele tem sido melhorado com um motor de inteligência artificial que vai sugerindo visualizações, sugerindo insights, sugerindo como é que fala? Sugerindo relacionamento entre os dados. Ele tem várias etapas onde o motor cognitivo vai melhorando e aperfeiçoando a experiência e velocidade para gerar valor com o clique, tá? Então, tem alguns tópicos que a gente vai citar aqui, como a gente consegue melhorar e otimizar a parte de insights dentro do ClickSense, né? O que existe de ferramenta, né? De ferramenta e funcionalidade que vai prover isso para o usuário final. Então, a gente vai falar aí do motor associativo, de visualizações inteligentes, de aceleração de self-service BI, tanto no data prep, né, na preparação de dados, quanto na camada de visualização. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa com linguagem natural, que é um Insight Bot. Eu vou mostrar um pequeno pedaço. Tem um outro webinar falando só do Insight Bot, que foi até o último, se eu não me engano. Tá? Então, quem quiser mais detalhes, a gente sinaliza aí para o Paulo, que está me ajudando aqui, ele vai mandar para vocês o webinar do Insight Bot. E tem aqui o Advanced Analytics, que também tem um webinar falando especificamente da parte de preditivo integrado com o Sense. Tá? Mas a gente vai falar rapidamente hoje só para dar uma abordagem. Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma brincadeira, né, com o self-service, né? Então a ideia aqui é a preparação dos dados, né? A gente vai fazer um aplicativo aqui do zero e vocês vão ver como que isso aqui funciona e como que isso aqui, o motor cognitivo, já está ajudando o usuário final a trabalhar com os dados dentro do ClickSense. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no ClickSense Desktop, tá? Isso aqui eu estou fazendo no desktop simplesmente porque a base de demonstração está na minha máquina, mas, diferente das outras plataformas líderes de mercado, o ClickSense ele é totalmente web, tá? Eu não preciso instalar um cliente para fazer nada com o ClickSense. Então, por exemplo, aqui eu tenho acesso ao hub de demonstração aqui nosso da Queiros, tá? Então, aqui eu posso criar um aplicativo e ter exatamente a mesma experiência, sem instalar nenhum driver na máquina do usuário, com governança, ou seja, eu digo quem vai acessar que dado, tá? Na plataforma de governança, na plataforma de gerenciamento do ClickSense, que é o QMC, tá? Então, é tudo de maneira governada. Eu não preciso instalar um driver na máquina do usuário, eu não preciso instalar o desktop para ele desenvolver nada, é tudo 100% web, tá? Então, no ambiente corporativo, a pessoa, o usuário, só vai entrar no browser, digitar o endereço e vai acessar já a área de trabalho onde ele pode criar aplicações e consumir as aplicações que foram criadas pelas outras áreas e publicadas, ok? Então vamos lá. No desktop eu vou aqui criar um aplicativo, Demo Webinar. Tá? E a gente vai ver como que funciona. O ClickSense, como o ClickView é uma página em branco. Você não está preso a nenhum tipo de, esse software só conecta com esse tipo de base, esse software tem limitações, eu só posso falar sobre um assunto específico. Tem muita gente que vende solução de BI incorporada com outras soluções. Então, ela não é uma solução 360, vamos falar assim, ela não atende todos os assuntos, né? Então, tem soluções de BI que estão incorporadas em CRM, soluções de BI que estão incorporadas em outros tipos de software, que vão falar especificamente sobre aquele universo. Mas no caso do Click, não. No caso do Click, você pode conectar diversos universos diferentes, juntar e trazer a informação. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática.
Tá? Então aqui vocês vão ver alguns dos exemplos, aí vai ficar claro isso, como que o Click consegue trabalhar com diversas fontes de informação, né? De novo, né? Dentro daquela jornada de dados, do BI, estava lá o múltiplos data sources, né? Então é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui agora, tá? Posso conectar, por exemplo, uma base, um arquivo que está no meu Dropbox, cruzar com uma base que está no meu Salesforce, trazer uma base do Postgres e cruzar com o Cloudera Impala e trazer alguma coisa do Apache Hive e ainda cruzar com a Azure SQL Database, tá? Então, a possibilidade de cruzar aqui, a gente está falando de tecnologias, né? Mas transcrevendo isso para sistemas, né? Você pode cruzar o seu RP com a sua planilha de Excel, com o seu CRM, que vai cuidar da parte de gestão de cliente de vendas, com a sua base de meta, que pode estar em algum software ou pode estar em planilha, enfim, tudo isso você consegue cruzar e conversar e não tem limitação de quanto eu posso fazer isso e como eu posso fazer isso. Eu vou conectar numa base de exemplo que eu tenho aqui. Tá? Vou trazer algumas tabelas aqui. Não vou entrar muito no detalhe disso, tá, pessoal? Porque a ideia é mostrar mais coisas para vocês, tá? Mas basicamente, que, claro, é simples o que eu estou fazendo aqui. Eu estou selecionando as tabelas que eu quero trazer. E, de novo, eu estou trazendo todas do mesmo banco de dados, mas eu poderia estar cruzando com N bancos de dados diferentes, ok? Vou adicionar a informação aqui dentro do meu clique. Como eu falei, uma página em branco. Eu estou primeiro escolhendo quais os dados, né? Lá fazendo uma analogia com a preparação do self-service, eu estou escolhendo, fazendo mise en place, né? Para quem gosta de ver MasterChef, aí, esses programas de culinária. Então a gente está preparando a refeição, vamos dizer assim. Então aqui eu trouxe os meus dados, né? E aqui eu já tenho algumas informações relevantes, né? Por exemplo, aqui eu posso relacionar todas essas informações, tá? As tabelas, elas têm isso aqui representa as tabelas, tá vendo? Cada círculo desse representa a tabela e o tamanho dos círculos são diferentes. Por quê? Porque, por exemplo, esse dado, essa tabela, tem muito mais que a entidade de categorias, por exemplo. Eu posso relacionar os dados de maneiras diferentes. Por exemplo, eu posso clicar em um deles aqui e ele já vai sugerir para mim, falar, Maurício, ó, faz muito mais sentido você conectar com essas tabelas do que com essas, ok? Por isso que eles estão em laranja e esse está em verde. Então eu vou acatar aqui o que é inteligência artificial. Aqui já é o motor cognitivo trabalhando, tá? E aí eu clico nessa associação e ele mostra para mim, olha, você tinha campos parecidos, né? Pedidos.id de cliente com cliente.id de cliente. Então ele sugeriu, falou, olha, provavelmente você quer relacionar esse campo com esse. Mas o legal é que o motor cognitivo não leva em consideração só o nome, ele leva em consideração também o padrão de preenchimento desses campos. Tá? Então, se o padrão de preenchimento desses campos fosse muito parecido, mesmo que o campo fosse banana e o campo fosse maracujá, ele ia sugerir essa associação para mim. Ok? Além disso, eu posso vir aqui e dar um preview all, e aí ele já automaticamente faz todas essas associações para mim. Eu aplico essas associações e pronto. Eu já tenho o meu modelo de dados relacionado. De novo, as tabelas, por exemplo, vieram cada uma todas do mesmo lugar, do mesmo banco de dados, mas eu poderia ter essa tabela produtos no meu CRM, no meu Salesforce, essa tabela detalhe do pedido poderia vir no meu Oracle, essa tabela poderia vir no meu SQL Server, e essa tabela poderia vir do Redshift da AWS, por exemplo. Tá? Então, tudo poderia se relacionar da mesma maneira. Aí eu venho aqui e adiciono todos esses dados. Isso aqui já é como o Click se preparou para facilitar a preparação de dados com Self-Service BI. Tá? Então, isso é o primeiro passo onde facilitaria ter os insights a partir do Click. Ok? Eu posso, além disso, ter algumas outras informações também das tabelas. Por exemplo, se eu clicar na tabela aqui e ir em Tables, tá? Eu consigo ver também, por exemplo, como que essa tabela está preenchida. Tá? Eu já consigo ter algumas informações do preenchimento desse campo e o padrão de preenchimento, o que também ajuda a gente a entender a qualidade do nosso dado. Né? Não vou dizer que isso facilita o insight, mas às vezes é um insight da qualidade do seu dado que você não tinha essa informação. Por exemplo, faz sentido eu ter para esse ID aqui 25 de registros diferentes nessa tabela? E se eu tivesse registros nulos, isso estaria escrito aqui também, tá? Então, faz sentido eu ter registros nulos nessa tabela de pedidos, no ID? E já são perguntas que você começa a fazer insights em cima da qualidade do seu dado, né? Por vezes a gente vai lá, produz um relatório e na verdade o problema era
o preenchimento das informações, claro, né? Além disso, você consegue fazer algumas transformações aqui dentro desses dados, tá? Você consegue fazer o que a gente chama de pivot table, que é muito comum com planilhas de Excel, transforma colunas em linhas, né? É isso que se refere ao pivô. Não vou entrar muito nesse detalhe agora, é só para mostrar para vocês que você consegue também fazer uma certa gestão de data quality aqui no momento que você constrói o seu modelo de dados dentro do Click, tá? Então vamos partir direto para as análises. Ok. Aqui nas análises, tá? Eu já consigo editar e começar a criar as minhas visualizações. Aqui já é a etapa 2 da nossa apresentação, que já é a sugestão de gráficos, né? Como é que funciona? Juntei os dados aqui e o Click já identificou uma série de coisas para mim. Por exemplo, país. Se eu pegar o país e arrastar para cá apertando Shift, eu fazendo isso eu forço que seja uma lista, né, um objeto do tipo lista, eu vejo aqui que eu tenho já, ó, uma lista de países, né? Mas eu já tenho uma bolinha aqui indicando que isso é um campo georreferenciado, tá? A lista de países, eu não tenho georreferência, eu não tenho nada disso, eu não tenho nada mais do que o nome dos países aqui nesse campo, tá? A mesma coisa com o campo cidade. Se eu clicar para cá e arrastar com Shift, ele também vai criar uma lista aqui para mim do campo de cidade e de país. Eu vou até deixar esses caras aqui na demonstração. Agora eu vou fazer diferente. A gente já vai ver a sugestão de gráficos funcionando, né? Que é o que? Se eu clicar no campo agora sem apertar o Shift e arrastar para cá, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai criar e sugerir um gráfico de mapa para mim. Porque se você tem países e o clique automaticamente já reconheceu que esses países são referências dentro de um mapa, né? Ele já automaticamente criou o que a gente chama de polígonos dos países dentro desse gráfico, ok? Além disso, eu posso melhorar isso, né? Beleza, eu estou vendo os países aqui pintados no gráfico, legal, só que isso não me traz muito valor. O que eu quero ver? Bem, se você visse vendas por país dentro desse gráfico, só clicando e arrastando, ele automaticamente já coloriu os países baseado na medida de venda, tá? De quantidade de venda. Então, ok, legal. Só que no clique, o que acontece? No mapa, eu posso adicionar até 9 camadas, o que é bem legal. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e adicionar, escolher que tipo de camada eu quero adicionar, e eu posso adicionar 9 camadas diferentes, tá? Mas eu vou adicionar clicando e arrastando, que é muito mais fácil, né? Eu venho para cá para a cidade, que é o mesmo padrão, né? Só tinha os nomes, mas aqui agora eu vou colocar no mapa, e ele vai perguntar para mim, ó, se deseja substituir a camada existente ou criar uma nova. Vou criar uma nova. Você quer criar uma nova como o quê? Como ponto, linha, densidade? Vou criar como ponto. Automaticamente as cidades já estão agora pontuadas dentro do mapa, ok? Se eu quiser ver esses pontos representados por tamanho baseado nas vendas, eu venho para cá, arrasto de novo, cidade, tamanho por venda. Pronto. Tá vendo? Qual foi a experiência que o Chart Suggestions, né, a sugestão de gráficos me deu, né? Só de clicar e arrastar, ele já identifica qual que é o melhor gráfico para aquele tipo de informação que eu estou arrastando e ele já vai automaticamente construindo o gráfico para mim, ok? Isso funciona, claro, não só com gráfico de mapa, funciona com qualquer outro gráfico, tá? Então, por exemplo, clico em quantidade, arrasto e trago para cá, ele já automaticamente criou um gráfico de KPI para mim. Se eu trouxer aqui, por exemplo, as datas, isso também é outra coisa que o Click faz, o Sense faz automático, ele quebra a data em calendário já, então eu tenho uma data, ele já quebra em year quarter. Eu vou, por exemplo, arrastar o year quarter para cá, e ele automaticamente já vai criar um gráfico de linha para mim. Tá? E isso é o poder do Chart Suggestions, tá? Ele já automaticamente gerou a sugestão de gráfico para mim e eu já estou vendo todo o meu dash aqui, tá? Esse é o tópico 2 de como isso já facilita a vida do usuário. Porém, a gente tem o Insight Advisor, que como é que eu posso dizer, incorporado nas últimas versões do ClickSense. Na verdade, isso já vem de um tempo, mais ou menos de um ano para cá, tá? O que é o Insight Advisor? Bem, vocês viram como que foi a experiência de criar um gráfico aqui. Claro que no Click todo o motor associativo está funcionando aqui, então, por exemplo, eu posso selecionar o país Brasil aqui, clicando no mapa. Ele automaticamente vai sugerir para mim aqui o país e só vai colocar as cidades do Brasil que eu tenho, né? Por exemplo, essas cidades que são de outros países, ele já está pintando de cinza. Eu vou explicar com mais detalhe o motor associativo para frente, tá? Eu só queria já mostrar para vocês o Click funcionando com inteligência artificial antes, tá? E aí a gente vem aqui e pode utilizar o que a gente chama de insights, né? O que são os insights nesse caso aqui? Aqui, o Click com o motor cognitivo já está
avaliando todo o seu conjunto de dados que a gente carregou para cá, ele automaticamente vai sugerir visualizações para a gente, tá? Então eu posso interagir com ele de algumas formas. A primeira e mais simples é simplesmente clicar no verde aqui e gerar uns insights, tá? O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente construir gráficos para mim baseado no conjunto de dados que eu carreguei, tá? Então, por exemplo, legal, esse gráfico aqui de venda por país, bacana, gráfico de venda por ano, ok, uma tabela, país e cidade, ok? Legal, aqui já começa a ter alguma coisa mais bacana. Eu tenho aqui quantidade de país por nome do produto, legal. Contribuição por país. Legal. Então eu estou vendo a contribuição total de cada país dentro das vendas. Legal, esse aqui eu vou adicionar. Qual que é o legal do Insight, do Insights, né? Advisor. Quando eu clico aqui, o que que acontece? Ele mostra para mim, né, o gráfico que ele criou. Claro que tudo isso eu posso alterar à vontade, né, posso mudar o nome e tudo mais. E ele mostra aqui para mim que ele está usando o Flash para fazer esse cálculo. Legal. Só que, tem alguma coisa aqui que é o seguinte: quando eu recomendo, quando eu altero alguma coisa desse gráfico, o que que acontece? Ele automaticamente conforme eu vou sugerindo as mudanças para o gráfico, então, por exemplo, eu vou digitar aqui, eu quero isso por quantidade, não por frete, né? Ele automaticamente alterou isso aqui para mim, tá? O que que acontece quando eu faço isso? Quando você faz isso, a máquina, o motor cognitivo do Sense vai aprendendo com o seu comportamento, tá? Então você fez o insight, usou o insight, está modificando ele, ele automaticamente vai aprendendo com esse seu comportamento, tá? Então, a partir do momento que eu mudei, ok, adiciono, tá? E agora aqui saindo do Insights, eu já tenho o gráfico construído aqui para mim. E claro, como eu falei para vocês, é um gráfico sugerido. Posso vir aqui e alterar tranquilamente como que eu interajo com esse gráfico, tá? Ele é meu, né? Apesar da máquina ter sugerido, automaticamente eu já consigo fazer isso aqui, tá? E legal. E aí, baseado nisso, a gente já tem aqui então a preparação dos dados via Self-Service BI, como eu mostrei para vocês, com o motor cognitivo funcionando, né? Os dois funcionando juntos para melhorar a experiência e aumentar a minha produtividade, tá? Sugestões de gráfico, que a gente já viu funcionando também. O Insight Advisor, que já sugere para a gente as visualizações, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos e as opções que eu tenho dentro do Click, que é bem legal também, tá? Então a gente construiu junto aqui um painel, tá? A gente já fez junto esse painel, eu vou minimizar ele aqui, e a gente vai ver agora algumas das funcionalidades que o Click vem incorporando. Além dos os gráficos no Click, no ClickSense, eles vêm sendo aperfeiçoados e aumentados a cada release, tá? Sai um release novo do ClickSense a cada 3 meses, mais ou menos, tá? Mas, de qualquer forma, todos os gráficos que o Click faz, né, primeiro, já são todos responsivos, né? Então, se eu automaticamente mudar isso aqui para uma visualização de telefone, ele já automaticamente endereça tudo isso de uma maneira que eu interajo diferente com os meus gráficos. Por exemplo, eu vou fazer uma seleção aqui desse tipo de produto, tá? Então, selecionei. Quando eu faço a seleção aqui no ambiente de desktop, vejam que as seleções ficam aparecendo aqui em cima para mim, onde eu consigo ver a seleção que eu fiz e as seleções que eu não fiz, tá? Mas isso transformando em mobile, é só mudar aqui, eu só estou simulando um celular. Vejo que a interação com isso aqui agora é diferente, tá vendo? Eu estou usando o touch aqui do meu Note, e eu vejo que agora eu tenho um dedo aqui para eu poder fazer a seleção de uma maneira diferente, fazer uma seleção com outra linha de produto, por exemplo, tá? Fecho, isso já automaticamente reflete no meu painel. Isso é legal porque, diferente de outras ferramentas, eu não preciso configurar um acesso mobile no Sense. No Sense você faz uma vez e ele já está disponível para o mobile de maneira automática, tá? E para evitar que eu faça a seleção sem querer aqui durante a navegação com o dedo, eu tenho que no formato mobile, eu tenho que clicar no gráfico primeiro, ele vai abrir, eu tenho que garantir que eu realmente quero fazer essa seleção, eu faço a seleção e aplico. E aí agora eu tenho 3 seleções aplicadas aqui dentro do meu ambiente, ok? Dentro da minha aplicação. Então, isso já são as capacidades de mobile da ferramenta também, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que a gente tem vários objetos que são, por essa capacidade responsiva, eles são inteligentes também, né? Por isso que tem lá a parte de Smart Visualizations. Por exemplo, esse objeto aqui. Esse objeto é um gráfico de dispersão, que é quando você tem muitos valores no gráfico de dispersão, fica difícil de você entender o padrão, né? Então, por exemplo, tem uma concentração muito grande aqui,
tá? E aí vocês vão ver que legal que é a experiência de navegar num gráfico de dispersão com concentração. Então aqui ele vai fazendo uma clusterização das visualizações, né? Na prática, o que eu tenho aqui? Eu tenho bolinhas, né? Como na maioria dos gráficos de dispersão. Porém, o ClickSense ele já automaticamente renderiza isso para mim e ele vai mostrando uma concentração para mim de forma clusterizada, tá? Então eu vou fazendo a navegação, vou entrando cada vez mais nesse gráfico até chegar de fato nas bolinhas que eu tenho concentradas nessa região aqui, tá? E claro, eu consigo fazer seleções disso e identificar aqui um padrão, enfim, e tudo mais. Consigo fazer a seleção desse grupo e ver exatamente quem são esses caras aqui dentro daquele gráfico, daquele universo. E já aplicou em todo o meu painel, tá? Além disso, tá? Como eu falei para vocês, a cada release a Click vem lançando gráficos novos, tá? Então aqui, por exemplo, nas versões de junho, foram feitas algumas modificações no gráfico de barra, mas tem alguns objetos bem interessantes aqui, por exemplo, essas tabelas voltadas para análise financeira de P&L, por exemplo, que é uma demanda muito recorrente dentro das aplicações de clique, a gente fazer análises com relatórios mais, como é que eu posso dizer, tradicionais em termos de visualização, né? Então aqui a gente tem uma tabela bem interessante que ajuda bastante a fazer análise de análises financeiras, tá? Então isso foi feito, por exemplo, saiu como um objeto padrão no clique a partir da versão de junho de 19, tá? Deixa eu ver aqui outras análises interessantes. Além disso, a gente tem algumas melhorias em alguns gráficos. Na versão de abril de 19 também foram saindo vários gráficos novos, por exemplo, esse bullet chart aqui, com coloração, com gradiente, tá? Só para vocês verem que isso tem sendo melhorado a cada release, né? Então, olha a quantidade de coisas novas que surgiu em junho, olha a quantidade de coisas novas que surgiu em abril. Em abril, essa funcionalidade também é bem legal, que é um mapa padrão, já consegue atender situações de mapa indoor, né? Então, eu consigo carregar aqui um mapa indoor e fazer um gráfico baseado nesse mapa indoor. É bem interessante também, tá? Além disso, a gente tem, por exemplo, a parte de mapas também, que a gente consegue fazer um mapa georreferenciado, onde a gente traça uma linha aqui dentro e consegue, dentro do background do mapa, levar uma imagem para, por exemplo, detalhar uma planta ou algo do tipo, tá? Mas com georreferência, vejam que ela encaixa perfeitamente no fundo do mapa aqui também. Então, esses são só alguns dos exemplos. Cada vez mais a Click vem incorporando visualizações novas e trazendo valor para o produto, né, a cada release, né? Então, 6 interações de gráficos diferentes em junho, um número parecido em abril, um número parecido em fevereiro e assim sucessivamente. Tá? Isso vem sendo frequente. Então a gente vai ter uma versão agora em setembro que provavelmente vai ter também melhorias nessa questão. Tá? Então a gente falou de Smart Visualizations agora, e agora a gente vai falar um pouquinho do poder associativo, que é o que realmente traz a questão do insight para dentro do clique, né? Vamos ver isso funcionando um pouquinho. Então, vamos lá. Né? Como é que funciona a questão do motor associativo dentro do clique? É o que a gente fala desde o Click View lá de 90 e poucos, é a questão do poder do verde, do branco e do cinza. Tá? Isso realmente dá um poder diferente, uma experiência diferente para a gente prover o que a gente falou de insights. Eu não tenho a resposta, eu não sei qual é o produto que vende mais, eu não sei qual é qual produto vende em qual região, eu não sei qual é o cliente que vende, que compra em qual produto ou não compra qual produto, eu não tenho essas respostas nesse momento. Eu quero explorar a minha informação, quero explorar meu dado para conseguir entender o que está acontecendo, por exemplo, numa queda de vendas e tudo mais. Tá? Então vamos analisar o seguinte. Se eu clicar, por exemplo, em Gold, dentro do clique, tá? Aqui é uma comparação entre como isso funciona no clique e como isso funciona numa ferramenta baseada em consulta, em query, tá? Uma ferramenta baseada em consulta, para quem já fez consulta, você vai colocar lá, eu quero região, segmento, cliente, produto dos clientes do tipo Gold, no seu where, você vai colocar where Customer Status igual a Gold, e ele vai te trazer exatamente o que você perguntou, certo? Ele vai te trazer as regiões que você tem esse cliente, vai trazer os segmentos que você tem esse cliente e assim sucessivamente, tá? No caso do clique, ele te mostra a história como um todo. Esse é o legal e esse é o diferencial do poder associativo. Por isso que ele traz a facilidade para você ter os insights. Por quê? Vamos lá. Selecionei o Gold, tá vendo? Eu tenho algumas características aqui. As seleções que fazem sentido, os valores que fazem sentido com essa seleção que eu fiz, vão estar em branco. Ou seja, eu tenho clientes do tipo Gold nessas regiões que estão em branco. Eu tenho
clientes do tipo Gold nesses segmentos. E não tenho nesses segmentos que estão em cinza escuro. Os clientes que são do tipo Gold são esses clientes que estão em branco. E os clientes que não são do tipo Gold são os clientes que estão em cinza escuro. Os produtos que eu vendo para o cliente do tipo Gold são esses produtos que estão em branco. Os produtos que eu não vendo para o cliente do tipo Gold são os produtos que estão em cinza. Tá? Aqui no fundo. O que isso já diz para mim? E eu posso navegar isso de qualquer lado, né? Eu posso escolher o produto, eu não tenho uma situação hierárquica como numa ferramenta de query, né? No caso do clique, eu vejo tudo junto ao mesmo tempo, tá? Então, como que a gente pode ver a diferença? Bem, muitas vezes a resposta está no não, né? Então, que é justamente a exceção. Então, por exemplo, será que faz sentido eu não ter nenhum cliente do tipo Gold nesse segmento de cruise chips, por exemplo, nessa região? Por que eu não tenho nenhum cliente nessa região, nesse segmento do tipo Gold? Tá? É uma pergunta que eu posso fazer, por exemplo, para o cara que cuida da região Southwest aqui, falar para ele, por que você não tem nenhum cliente do tipo Gold nessa região? E aí, só de ter clicado no tipo Gold, eu já tenho esse insight, que é o tema do que a gente está conversando hoje. Então, o motor associativo, ele provê muita facilidade para eu conseguir ter esse tipo de insight, ter esse tipo de informação, ter esse tipo de descoberta do meu dado. Agora, vamos comparar com a ferramenta baseada em query, né? Primeiro, eu vou ter feito a minha pergunta, quais são os seus clientes do tipo Gold, e você vai ter a resposta do que você perguntou. Qual que é o problema? Você vai ter que saber de cabeça, ou você vai ter que ter feito a pergunta diferente para consulta, e falando em consulta, para quem entende de consulta, você teria que fazer duas consultas diferentes para ter essa informação do jeito que o clique mostra. O que combina com o Air e o que é diferente do Gold, certo? No caso do clique, eu já consigo ver tudo num único clique, tá? E como eu falei para vocês, isso vai de lado, isso funciona de qualquer lado. Então, por exemplo, se eu quiser clicar em esse produto, olha que legal. Eu tenho uma lista enorme de produtos, mas só clicando no produto eu já sei quais são os clientes que compram esse produto, quais são os clientes que não compram, quais são os segmentos que eu vendo, quais são os segmentos que eu não vendo, quais são as regiões que eu tenho esse produto vendendo, quais são as regiões que eu não tenho. E eu vi que eu tenho os 3 tipos de cliente comprando esse produto, tá? Então a gente já consegue ter uma série de insights. Faz sentido eu não vender esse produto, por exemplo, para hotéis e clubes? Por que eu não vendo? Eu já começo a ter uma série de insights. De novo, como eu falei, eu estou tendo insights, eu não tenho a pergunta que eu quero fazer. Eu estou descobrindo a pergunta conforme eu vou navegando dentro do clique. Dando seguimento aqui é uma comparação parecida, eu não vou entrar muito no detalhe. E aqui é um exemplo legal que mostra quem já teve o projeto Clique, quem já comprou outras ferramentas, sabe quanto o Clique é bom para fazer auditoria dos valores, né? Justamente por conta dessa característica aqui de mostrar de partida já todos os dados que existem de vendas, por exemplo. Então, o que está comparando uma coisa aqui com a outra, né? Vamos lá. Veja a minha tabela de clientes. Eu tenho na minha tabela de clientes o Ed 1, 2 e 3, onde eu tenho o Adam, o Davi e o John, certo? Porém, na minha tabela de vendas, eu tenho vendas do cliente 1, 2, 3 e 4. Essa é a minha venda 4, inclusive é a minha venda maior que eu tenho aqui dentro dessa tabela. Aí você vai falar, Maurício, pô, não faz sentido isso. Por que você tem uma venda aqui que não tem cliente na tabela Customer? Bem, realmente não faz sentido, mas se vocês pensarem que a tabela Customer pode vir de um sistema diferente de onde está a tabela de transação de vendas, ou que a empresa anda fazendo um trabalho de MDM, fazendo todo um trabalho de management dos dados cadastrais da empresa, e nesse trabalho foi deixado alguma coisa de fora. Então, na hora que você vai visualizar sua venda, você pode estar faltando algum cliente naquele cadastro. Enfim, todo mundo que já trabalha numa empresa sabe que cadastro não é algo à prova de falhas, à prova de problemas, né? E comparando com uma ferramenta baseada em query aqui, eu não estou dizendo que a ferramenta baseada em query nunca vai conseguir te dar este resultado aqui. O que eu estou dizendo é que o clique por padrão já te dá este resultado, você não precisa fazer nada. Aquilo que a gente fez junto agora há pouco de criar e associar os dados, automaticamente já me daria esse cenário aqui, certo? No caso de uma ferramenta baseada em query, você tem que saber como você vai fazer os joins e interseccionar os dados. Então, se você chegar ao seu analista e pedir, olha, eu quero um relatório de vendas, se ele não se preocupar em trazer todas as vendas, mesmo que o cliente não esteja na tabela de customer, ou seja, como ele vai fazer esse join, ou se ele vai fazer uma ou duas queries para te dar essa resposta, o padrão, o normal, é o cara relacionar as tabelas com intersecção, vamos dizer assim. Ou seja, ele só vai te dar os clientes, só vai te dar as vendas dos clientes que existem na tabela cliente.
porém você tem um problema de cadastro. Você não vai ver a sua venda maior porque o seu cliente não está cadastrado nessa tabela. No clique você vê essa informação. Então, assim, por padrão, sem ter que fazer nada, sem ter que explicar nada, sem ter que pedir nada específico para alguém. Lembra de considerar os caras que não estão cadastrados. No clique você não precisa disso. Numa ferramenta baseada em query você precisa. E por muitas vezes, relatórios em empresas saem com valores errados. E quando a gente começa um projeto de clique, a gente tem que provar que o relatório no clique está correto. Quem tem experiência em clique sabe que isso é bem comum. Acontece bastante, tá? Por conta desse tipo de report sair bastante dentro das empresas e acabar passando alguma informação errada que o clique sempre pega, tá? Então isso é muito interessante de novo. Insight, né? Estou tendo um insight de que eu tenho um problema de cadastro, tendo um insight de que eu não estou conseguindo ver a história completa na minha aplicação, no meu relatório atual. Tá? E aí a gente vai ver isso aqui aplicado dentro de um contexto, né? Então aqui eu tenho uma aplicação, né, com algumas informações. Perdão, gente, ficou mudo aqui. O Paulo me avisou. Voltei. Apertei o mute sem querer. Bem, eu selecionei o John. Olha só que legal. Só de fazer a seleção do John, eu já tenho vários insights. Por exemplo, eu estou vendo que ele está com uma margem negativa nessa região sul. Eu estou vendo que ele atende esses dois segmentos, mas ele não atende esses outros segmentos. Detalhe, eu não sabia dessa informação. Por isso que a gente fala que o clique ele te dá vários insights. De repente, o problema do John está com problema nessa região é porque pô, a região, a venda mais forte que eu tenho lá é de hotéis e clubes. Ele está simplesmente não vendendo lá. Por isso que essa região é onde está impactando mais na margem desse vendedor, que no caso aqui do exemplo é o John. Tá? Além disso, eu consigo ver que, por exemplo, ele estava vendendo muito mais em 2015 para 2016. 2016 já teve um impacto grande nas vendas dele e 2017 ele também não está tão bem quanto ele estava em 2015. Então já consigo ver que o John foi um vendedor muito bom em 2015, mas em 16 e 17 ele já está com problemas no pipeline dele, certo? Além disso, consigo ver que ele não tem nenhum cliente do tipo Platinum. Isso, de repente, pode estar impactando também nas margens dos produtos dele que ele vende mais. Tá? Então, eu já consigo, só de ter clicado no John, ter uma série de insights, de novo, né, sobre o que está acontecendo com o John. Então, beleza, selecionei o John aqui. Vamos fazer uma análise do tipo... vamos ter um insight do tipo, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vou analisar aqui o norte. Então, eu estou vendo que na região norte, realmente, ele tem uma tendência onde ele tinha muita venda aqui, não tem mais. Vamos analisar agora como que ele se comporta, por exemplo, nas outras regiões. Olha, por exemplo, na região oeste, ele está muito melhor esse ano do que ele teve no passado. E na região sul também, tá? Então, basicamente, o John teve... E isso que eu falo que é o poder do insight, né? Basicamente, o John teve uma performance muito boa no passado na região norte, porém agora ele está muito mal comparado com o que ele já teve no passado. Esse indicador de margem, ele está sempre comparando year versus year, year over year. Então, se ele está comparando uma venda que ele já foi muito melhor no passado e hoje ele está ruim, por isso que todas essas vendas nessa região ele está com um valor negativo de margem, por isso que ele está vermelho. Né? Não margem, desculpa, de comparativo de como ele está esse ano com relação a como ele estava no passado. Né? Então já está claro para mim o problema, realmente ele está com um desempenho muito pior nessa região. E aí entra o que a gente fala do insight. Né? Eu tive um insight, mas beleza, como que eu publico isso, como que eu externo isso para outras pessoas? Né? Aí que entra o que a gente chama de storytelling dentro do clique, que é um recurso sensacional que vai te fazer com que você consiga contar essa história e compartilhar isso, o teu insight com outras pessoas. Né? Então vamos vir aqui, por exemplo, vou tirar o que a gente chama de snapshot, tá? Então eu vou tirar o snapshot desse cara aqui, vou tirar o snapshot desse cara aqui e desse cara aqui também, tá? Então, tirando esses snapshots, o que são os snapshots? Os snapshots são fotos do insight que eu acabei de ter. O desempenho do John tá ruim nessa região aqui. Então eu venho aqui na história e vou criar uma apresentação dessa minha história. Né? Eu posso criar uma apresentação bem bonitinha, tá? Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de apresentação já pronta, tá? Posso colocar imagens, fazer uma apresentação bem decente, tá? Não, claro, com todos os recursos de ferramentas de apresentação, mas com recursos bem decentes que vão fazer com que eu consiga contar com qualidade uma história, tá? Mas aí vamos voltar aqui para a nossa história e vamos criar uma história aqui do zero juntos, tá? Então, eu venho aqui, por exemplo,
e vou falar assim, olha, desempenho do John, região norte. Tá? Então, eu fiz uma análise e eu comprovei. Falei, olha, realmente, o problema do John é na região norte, tá? Então, eu venho para cá e vou trazer os meus gráficos, certo? O que é legal? As últimas versões do Sense também está trazendo algum tipo de interação nesses snapshots. Vejam que o que você mexe no snapshot não altera nada ao seu gráfico original, tá? Mas eu posso fazer algumas coisas legais aqui, por exemplo. Eu posso tirar a linha, eu posso tirar, mostrar os títulos ou não, mostrar o rótulo do valor ou não, tá? Então, eu posso fazer algum tipo de edição aqui nesses snapshots. E além disso, eu tenho esse recurso aqui que é a biblioteca de efeitos, que é bem legal. Que eu posso, por exemplo, destacar o valor mais alto. Eu trago e arrasto para cá. Desculpa, eu cliquei no mais baixo. Destacar o valor mais alto. Ele destaca, eu consigo fazer algumas interações com esse gráfico, tá? Então eu vou vir aqui com esse snapshot. Eu venho para cá, trago essa região. Mas na verdade o que vai responder, porque o insight que eu tive não foi esse. O insight que eu tive foi que no ano passado ele vendia muito mais nessa região do que ele vende agora. Vou até tirar esse cara daqui e vou destacar o meu site. Fala, olha só, o John, o John tinha um desempenho excelente na região norte. Em 2015. E devido, vamos imaginar que, claro, né, eu fiz uma análise de business disso também. Então, e devido à troca de contas-chave para outros vendedores nessa região, uh, ele sofreu impacto direto nos resultados. Tá? Conta essa história. Eu fiz a análise, eu fui atrás, descobri que, pô, beleza, ele tá vendendo pior do que em 2015, tem um relacionamento de região de venda e ele perdeu as contas principais dessa região, tá? Então eu tô vendo que ele não está conseguindo vender nessa região, então a análise que eu fiz, a história que eu analisei foi exatamente isso. Então eu consigo contar essa história dentro de uma apresentação e mostrar o que aconteceu com o John, porque que ele teve impacto direto nas vendas dele. Além disso, um recurso sensacional da parte do storytelling é o seguinte: no momento que você está fazendo a apresentação, pode acontecer o que acontece com a maioria das apresentações, que alguém questionar o número, falar, pô, mas o John não está vendendo tão ruim assim nessa região, cuida dessa região, e a minha impressão é que ele não vende tão mal assim. Qualquer momento da sua apresentação, você pode clicar com o botão direito e ir para o recurso. Você vai exatamente para aquela seleção que você fez para tirar o snapshot e mostrar para a pessoa que questionou, falar, olha, não, realmente, na região norte, que eu só selecionei o John, é a região norte, ele está ruim. Talvez você esteja confundindo, porque o John está muito bem com desempenho na região oeste, muito bem também com desempenho muito bom também na região sul. Porém, na região norte, onde são esses produtos os principais dele, ele teve um desempenho ruim mesmo, comparado com o que ele já teve no passado, como você pode ver aqui, em todos os produtos. Por exemplo, posso clicar nesse produto, posso clicar em Fresh Fruits, que é o nosso carro-chefe, e ver que ele realmente, no caso do Fresh Fruits, ele até está com um desempenho melhor, mas comparando isso com, por exemplo, o Fresh Vegetables, eu já estou vendo que ele está com um impacto grande aqui em 2015, que ele não está vendendo mais Fresh Vegetables em 2017, tá? Então, assim, a gente consegue responder e depois que eu respondi, em qualquer momento eu posso simplesmente voltar para minha história e continuar minha apresentação, tá? Ou seja, o storytelling do clique não deixa ninguém sem resposta, ok? Então, a ideia era mostrar para vocês a capacidade de insight, o que eu consigo fazer de insight só de utilizar o motor associativo, só de utilizar o storytelling, o quanto de valor essa ferramenta consegue agregar, se bem direcionada, se bem utilizada, né? E claro, e é muito simples, muito intuitivo a questão de eu selecionar um vendedor e já ver qual a região que ele atende, qual a região que ele não atende, qual segmento e tudo mais, tá? Então é tudo respondendo dentro desse contexto. Por último, tá?
eu queria mostrar para vocês também insights georreferenciados. Tá? Então a gente já falou de insights associativos e eu vou falar agora de insights georreferenciados rapidamente e aí a gente finaliza. Tá? Qual que é a ideia do insights georreferenciados? Né? O clique, além de ter a questão do associativo e tudo mais, eu consigo fazer também, utilizar junto com o ClickSense o que a gente chama do GeoAnalytics. Vocês viram lá quando eu criei uma aplicação que a gente criou um mapa aqui, certo? Mas esse mapa ele não tem contas georreferenciadas, ele simplesmente plota no mapa as cidades e os países, mas ele, por exemplo, não tem uma conta do tipo qual é a minha rota para traçar do ponto A ao ponto B? Qual é a distância que eu consigo percorrer de carro saindo desse ponto aqui? O GeoAnalytics ele já incorpora essas análises dentro do, é, do próprio produto. Né? Então vamos ver como é que funciona isso. Dentro do Story Site Selection aqui é um aplicativo que basicamente é o seguinte: você imagina que você tem uma rede de lojas e você quer escolher o lugar onde você vai abrir uma loja nova. É basicamente isso que é esse case. Tá? Vou mostrar ele rapidinho e a gente já finaliza. Eu venho aqui no Story Site Selection, tem uma breve explicação do que é o case, tá? A gente vem para cá. Eu vou escolher já um país aqui para já facilitar a nossa vida. Só um minutinho, pessoal, que ele tem. Carrega o mapa aqui, pode ser que... Deixa eu ver se a internet não está ajudando, dá um F5. Deixa eu já tentar outro objeto de mapa aqui para ver se ele vai ser mais rápido. Aquelas coisas que sempre acontecem ao vivo, né? Eu testei várias vezes. Vamos ver de novo. Bem, agora foi. Tá? Então, como é que funciona aqui no caso do ClickSense, do GeoAnalytics? O GeoAnalytics, ele de fato calcula, faz cálculos georreferenciados. Aqui a gente vai ver 2 ou 3 exemplos de cálculo, tá? Mas basicamente ele faz muito mais do que simplesmente esses cálculos que eu vou mostrar para vocês. Como é que ele funciona, né? Aqui cada triângulo é a região onde é a localização de uma loja minha, da minha rede de lojas, tá? E eu fiz cálculos georreferenciados em cada uma dessas lojas para dizer, olha, desse ponto da minha loja, qual que é a área que eu consigo atingir dirigindo até 5 minutos de carro? É essa área mais forte. Qual que é a área que eu consigo atingir dirigindo até 10 minutos? Essa área intermediária, com essa cor intermediária, e qualquer área que eu consigo atingir dirigindo de carro até 15 minutos. Como eu falei, ele faz cálculos referenciados baseado no serviço de GPS da TomTom. Então, se você quer saber a rota de ponto A ao ponto B, todos os cálculos que um GPS pode fazer, o GeoAnalytics pode fazer também. Tá? Então, eu quero a rota do ponto A ao ponto B baseado nas vias, ele vai fazer. Eu quero o Travel Area, que é esse cálculo aqui, que é qual é a área que eu consigo atingir dirigindo até 5 minutos de carro. Eu posso mudar o veículo, posso colocar 5 minutos de caminhão, 5 minutos de bicicleta, 5 minutos a pé. Ele recalcula isso também. Então, diferente daquele mapa que a gente criou junto, onde eu simplesmente coloquei os pontos das cidades e dos países, no caso do GeoAnalytics, esse cara faz o cálculo georreferenciado propriamente dito. Eu não tinha a área que eu consigo atingir dirigindo 5 minutos de carro. O GeoAnalytics calculou e trouxe isso para mim dentro de um mapa do ClickSense. É isso que o produto faz. Tá? Então, aqui é um cálculo parecido de proximidade. Conforme eu vou passando o mapa, o mouse no mapa ele vai mostrando, por exemplo, vamos imaginar que vai abrir uma nova estação de metrô aqui nessa quadra. Beleza, eu vou fazer a propaganda das minhas lojas aqui. Que loja eu direciono? Qual que é a loja mais próxima daquele lugar? Né? Para você não sair com uma fita métrica medindo a cidade para saber qual que é a distância ou ficar exercitando no Google Maps.
né? Esse cara aqui, só de você passar o mouse já mostra para você qual que é o mais próximo e qual é o tempo que você vai levar de carro para dirigir até ali, tá? Essa é uma análise mais interessante, aí eu vou encerrar por aqui, tá? Que é o seguinte, aqui eu fiz a clusterização dos clientes, é um outro cálculo que eu consigo fazer dentro do ClickSense, né? Basicamente, o que seria isso, Maurício, essa clusterização? É simples, tá? Cada grupo de clientes que eu tenho nessas regiões, eu consolidei uma bolinha. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, nessa região, eu vejo que eu tenho 243 clientes, que já são caras que compram das minhas lojas, e eu vejo que eles compram primariamente, ou seja, a maioria compra na Carson, para essa loja aqui embaixo. Porém, se você observar, e isso acontece também com essa bolinha, com essa e com algumas outras aqui, essa loja é muito mais próxima desse pessoal do que essa loja aqui, tá? O que que acontece nessa loja que faz com que o que que acontece nessa região que faz com que as pessoas prefiram dirigir até aqui e comprar do que vir nessa loja que está muito mais próxima deles. É a região, é o trânsito, as pessoas que trabalham aqui moram aqui ou vice-versa, tá? Isso é um tipo de análise que se você não fizer é o tipo de site que se você não fizer uma análise georreferenciada é um tipo de informação muito difícil de você levantar. Imagina que você ia ter uma lista de clientes aqui com endereços, né? Como que você ia entender o padrão de onde esse cara compra e em qual loja e onde ele mora, né? Então, imagina cruzar tudo isso numa planilha. É o tipo de coisa que você não vai conseguir ter uma análise nem perto do que você teria se a gente fizesse usando o GeoAnalytics e tendo georreferência para insight, tá? Então, basicamente é isso aí, pessoal. A gente abordou vários tipos de insights diferentes, como eu conto uma história baseada no insight, como eu tenho insight simplesmente porque o motor associativo do Clique já me provê esse insight, tá? A gente vai encerrar esse webinar por aqui. Não sei se existe alguma dúvida, algum questionamento, tá? E se tiver alguma coisa que a gente, tanto eu quanto a Queiros, pode colocar à disposição para vocês, a gente vai estar e agradeço a presença de todo mundo e a gente se vê aí no próximo webinar, ok? Obrigado e bom dia a todos. Um abraço.